Olá, seja bem-vindo ao Integral View, sua imersão mensal num dos temas centrais do pensamento integral. Fundamentos do pensamento integral. Parte 1. Não exclusão. Você já sentiu aquele cansaço, sabe? Quase uma exaustão com as tais guerras culturais. Completamente. Parece que o tempo todo a gente está sendo jogado numa arena, né? Exato. De um lado a ciência, do outro a espiritualidade. De um os dados frios, do outro a intuição, razão contra sentimento. A gente liga as notícias, abre a internet e a mensagem é sempre essa: escolha um lado, porque é impossível conciliar. Mas e se essa premissa toda estiver errada? E se essa batalha for baseada num mal-entendido? Essa é a pergunta que pode mudar tudo. Porque essa sensação de exaustão é muito real. Ela vem da percepção de que, ao escolher um lado, a gente está sempre deixando algo importante de fora. Sim, nenhuma visão sozinha parece dar conta da complexidade de tudo, né? Não dá, e num mundo tão fragmentado, buscar um jeito de integrar essas verdades parciais não é só um exercício filosófico. Vira uma necessidade para a nossa sanidade coletiva, sabe? Exatamente. E é por isso que hoje a gente vai mergulhar no trabalho de Ken Wilber, para encontrar uma ferramenta que nos ajude justamente nisso. Ah, ótimo! A nossa missão hoje é explorar o primeiro de 3 princípios para uma abordagem que ele chama de integral, o princípio da não exclusão. Um nome bem direto ao ponto. Pois é. Vamos desvendar o que o Wilber quer dizer com aquela frase provocadora: todo mundo tá certo. Ver como isso se aplica a esses campos que parecem opostos e, o mais importante, como essa ideia pode transformar o jeito que a gente conversa, trabalha e até briga. É um convite para mudar a regra do jogo, né? Em vez de começar procurando o erro no outro, a gente parte de uma premissa radicalmente inclusiva. É contraintuitivo. Muito. Mas o potencial que isso abre para o diálogo é imenso. Ok, vamos desvendar isso então. A premissa central de Wilber é, no mínimo, audaciosa. A hipótese de que todo mundo está certo causa um impacto. Minha primeira reação, e imagino que é de muita gente, é de ceticismo. Isso não soa perigosamente como um relativismo onde tudo vale? Tipo, se todo mundo está certo, então nada é verdade, de fato? É a reação mais comum e a mais importante de ser esclarecida. Não tem nada a ver com relativismo. Ah, então não é isso. Não. Todo mundo está certo não significa que a afirmação "a Terra é plana" é tão factualmente correta quanto a Terra é esférica. O que significa é que, bom, nenhuma mente ou grupo de mentes é inteligente o suficiente para estar 100% errada. Interessante essa inversão. Pois é, se uma visão de mundo, uma filosofia, uma prática foi adotada por milhões de pessoas sinceras, inteligentes, ao longo de séculos, ela deve estar capturando alguma faceta da realidade. Ela tem que ser verdadeira, mesmo que seja só parcialmente. Então a ideia não é validar a falsidade, mas encontrar a verdade parcial que sustenta aquela visão. Exatamente. A proposta do Wilber é usar isso como ponto de partida para o que ele chama de uma metateoria. A palavra assusta um pouco. Assusta, mas a ideia é simples. É como, sei lá, tentar criar um mapa dos mapas. Uma forma de organizar todas as outras teorias sem precisar dizer que uma delas está errada e jogar no lixo. Perfeito, é exatamente isso. Um mapa que mostra como diferentes visões, diferentes verdades parciais se encaixam num todo maior. Aí a pergunta muda. Muda completamente. Deixa de ser quem está certo e quem está errado e passa a ser que tipo de universo é esse que permite que tantas perspectivas diferentes e genuínas surjam. O desafio não é eliminar visões, mas construir uma estrutura que consiga honrar e integrar o máximo delas. Isso me lembra muito aquela parábola dos cegos e do elefante. Claro. Cada um toca uma parte diferente, né? A tromba, a perna, o rabo. E descreve o todo a partir daquela experiência limitada. E um diz que é uma cobra, o outro que é um tronco de árvore. E o terceiro que é uma corda. Nenhum deles está mentindo. A experiência deles é real. Mas nenhum está vendo o elefante inteiro. Essa analogia é a melhor ilustração possível do princípio. O erro não está na experiência de cada um, que é genuína. O erro, a origem do conflito, está em dizer: a minha experiência da corda é a única verdade,
E a sua experiência do tronco é uma ilusão. Ah, entendi. O princípio da não exclusão nos convida a sermos a pessoa que escuta todos os relatos e tenta montar a imagem do elefante. Ok, isso torna a teoria bem mais palpável. Mas como a gente aplica isso em conflitos do mundo real, tipo a eterna briga entre ciência e espiritualidade? Sim, que é o exemplo clássico. Cada um parece querer provar que o outro é, na melhor das hipóteses, irrelevante. A gente aplica isso através de uma regra fundamental. Um paradigma que é basicamente um método para adquirir conhecimento só pode fazer julgamentos sobre os fenômenos que ele mesmo consegue revelar. Ele não tem competência? Exato. Ele não tem competência para negar os fenômenos revelados por outro paradigma. E um paradigma é mais que só um ponto de vista, né? É um conjunto de práticas. Sim, é uma receita de bolo. Se você seguir estes passos, terá este resultado. Wilber usa um termo específico, enagir, para descrever isso. A ideia é que a gente não só encontra a realidade, a gente participa na criação do que a gente vê. O que você faz determina o que você vai enxergar. Isso. E o exemplo clássico é justamente a física e a meditação. Certo. A física tem a receita dela. Método científico, hipóteses, instrumentos de medição, experimentos. E o resultado é um conhecimento incrível sobre o mundo objetivo, das coisas, da terceira pessoa. Exato. E dentro do seu campo, a física pode e deve fazer julgamentos. A fórmula da água é H2O. Qualquer outra fórmula dentro desse paradigma está errada. Ponto. Ok. Agora, a meditação tem outra receita. Sente-se, foque na respiração, observe seus pensamentos. Se você praticar isso, o resultado é um conhecimento sobre o seu mundo interior, subjetivo, o mundo da primeira pessoa. Estados de consciência, insights, sentimentos. Isso. Sentimentos de paz ou unidade. Peraí, então a implicação aqui é que um neurocientista, com todos os seus equipamentos, estudando o cérebro de um monge meditando, ele nunca vai encontrar a experiência subjetiva da iluminação nos exames dele. Nunca. Ele está vendo a atividade cerebral, os correlatos. Mas não a experiência em si, porque ele está usando a ferramenta errada para enxergar aquilo. É como ele está olhando o elefante pelo lado de fora com uma lanterna, enquanto o monge está descrevendo como é ser o elefante. Faz todo sentido. O conflito, a guerra cultural, só surge quando um lado tenta invalidar o outro. Quando o cientista diz, como não consigo medir a iluminação com meus instrumentos, ela não existe. Isso é como tentar medir a temperatura com uma régua e concluir que o calor não existe. Ele está usando a ferramenta fora do domínio de competência dela. Precisamente. E o mesmo vale para o outro lado, quando um místico diz que o mundo material é só uma ilusão sem importância. Ele está usando a régua da experiência interior para invalidar o mundo que o termômetro da ciência mede tão bem. Exatamente. O princípio da não exclusão diz a ciência e a espiritualidade não estão em guerra. Elas estão explorando territórios diferentes do cosmos usando ferramentas diferentes. Ambas são válidas, ambas são importantes. O mapa completo precisa das duas. Precisa? Ok, entendi. Então, em vez de um tentar anular o outro, é sobre reconhecer os limites de cada um. E é curioso, porque o Wilber parece dizer que reconhecer esses limites, na verdade, fortalece a visão de cada um, certo? Parece um paradoxo. Essa ideia de libertar um paradigma limitando. É um paradoxo muito poderoso. Pense em qualquer visão de mundo que tenta ser uma teoria de tudo. O materialismo científico, uma ideologia política. Até uma metodologia de negócios, quando ela tenta explicar coisas que estão fora do seu alcance, ela se torna frágil, dogmática e eventualmente é desacreditada. É aquela frase, se sua única ferramenta é um martelo, tudo começa a parecer um prego. Exato. O problema não é o martelo, ele é ótimo para pregos. O problema é quando o carpinteiro tenta usar o martelo para rosquear um parafuso e depois diz que parafusos são inúteis. Analogia perfeita. Ao dizer para o martelo, você é a melhor ferramenta do mundo para pregos, nós o libertamos, nós o honramos por sua contribuição única, sem o peso
de ter que resolver todos os problemas da carpintaria. Ao limitar um paradigma ao seu domínio, as verdades dele se tornam mais fortes e críveis. Muito mais. E isso tem uma aplicação muito direta em como a gente se organiza no trabalho. Vamos imaginar uma situação real para tornar isso bem concreto. Uma empresa de tecnologia está desenvolvendo um novo aplicativo de bem-estar. Ótimo exemplo. Na sala de reunião, temos a líder de engenharia. Para ela, a verdade está nos dados. Tempo de carregamento, consumo de bateria, ausência de bugs. O paradigma dela é empírico, quantitativo. A receita dela envolve testes, métricas, otimização de código. Isso. Do outro lado da mesa, o diretor de marketing. A verdade dele não está nos números, mas na experiência do usuário, na história que o aplicativo conta. Na conexão emocional. Ele fala em jornada, em propósito. É um paradigma totalmente diferente. Completamente. E não podemos esquecer da gerente de RH, que chega com uma terceira perspectiva. Ela observa que a equipe está à beira de um burnout para cumprir o prazo. A verdade dela é sobre a sustentabilidade humana do projeto, sobre a cultura da empresa. Exato. A receita dela envolve conversas, pesquisas de clima, bem-estar da equipe. Numa cultura de guerra, a engenheira diria que a emoção do marketing é fofa, mas irrelevante se o web travar. E o marketing diria que a engenharia não entende de gente e que um produto tecnicamente perfeito, mas sem alma, não vende. E ambos provavelmente ignorariam o alerta do RH até metade da equipe pedir demissão depois do lançamento. Exatamente. É uma batalha de paradigmas onde todo mundo perde. A aplicação do princípio da não exclusão muda completamente o papel de quem está liderando essa reunião. Pergunta muda. Em vez de perguntar qual perspectiva é a mais importante, a pergunta se torna como nós podemos construir um aplicativo que seja tecnicamente impecável e que também crie uma conexão emocional profunda e que seja feita de uma forma que não destrua a nossa equipe. A conversa muda de um debate para um diálogo integrativo. Não é mais sobre defender um território, mas sobre juntar as peças do quebra-cabeça. Cada um contribui com a sua verdade, sabendo que ela é essencial, mas parcial. Isso é libertador, não é? A engenheira não precisa fingir que entende de branding. E o cara do marketing não precisa inventar planilhas para justificar a intuição dele. Totalmente libertador. Cada especialista é validado na sua área, e o resultado final não é um compromisso aguado, onde todos cedem um pouco. Mas uma solução mais robusta, inteligente e completa. Sim, porque ela honrou as múltiplas facetas da realidade do projeto. É uma solução que enxergou mais partes do elefante. Então, para amarrar nossa conversa, o princípio da não exclusão é esse primeiro passo fundamental para sair das trincheiras das guerras culturais, seja na sociedade ou numa sala de reuniões. É a base de tudo. A grande mudança é de mentalidade. Em vez de perguntar quem está certo e quem está errado, a gente começa a perguntar como todas essas perspectivas, que carregam suas próprias verdades, podem ser honradas e integradas. É isso, é o começo de uma forma de pensar mais sofisticada, uma que consegue enxergar a validade em múltiplos pontos de vista, sem se sentir ameaçada por eles. É a base para construir pontes em vez de muros. Mas claro... Sempre tem o mais. Sempre. Isso imediatamente levanta uma outra questão, um próximo passo lógico. Se a gente aceita que todas essas visões são parcialmente verdadeiras, a do cientista, a do místico, a do engenheiro, a do artista, como nós as organizamos? Elas são todas equivalentes? A verdade da física e a verdade da poesia têm o mesmo peso, o mesmo alcance? Ou será que algumas verdades são, mais verdadeiras, mais abrangentes que outras? Essa é a porta de entrada para o próximo nível dessa conversa. Se o primeiro passo é parar de excluir, o que acontece depois que a gente inclui tudo? Como organizamos esse quebra-cabeça? Exatamente. É justamente isso que o segundo princípio de Wilber, o do desdobramento, nos ajuda a entender. A ideia de que é possível crescer e evoluir, não descartando o que veio antes, mas incluindo tudo em algo ainda maior. Uma evolução sem exclusão. Parte 2. Desdobramento.
Então, na nossa última conversa, a gente explorou aquele primeiro princípio da abordagem integral que, assim, soa muito bem, né? Quase utópico. A não exclusão. A ideia de que todo mundo está certo. Exatamente. Mas, claro, quem nos acompanha na newsletter Integral Essencial sabe que essa é só a porta de entrada. Porque essa simplicidade toda esconde uma complexidade que bate na gente todo dia. Sim. Porque se todo mundo está certo, o que a gente faz quando uma visão diz que a Terra é plana e outra que é redonda? Ou, sei lá, numa reunião de trabalho. Exato. Esse é o paradoxo. Se a gente para no todo mundo está certo, o risco é cair numa paralisia ou aceitar o inaceitável. E aí a gente cai num relativismo onde tudo vale. Precisamente. É por isso que o segundo princípio, o do desdobramento ou o envolvimento, é tão crucial. Ele nos dá uma saída elegante para esse impasse. Que é? Ele basicamente nos diz sim, todo mundo está certo, mas algumas perspectivas são mais certas que outras. E só de ouvir essa frase mais certas que outras, eu já sinto um arrepio, sabe? Parece... Arrogante. Sim, arrogante, hierárquico, tudo aquilo que uma mentalidade mais pluralista tenta evitar. É o que o próprio Wilber chama, e eu acho muito honesto da parte dele, de cálculo de desconforto. Parece que para resolver um problema, a gente está criando outro, talvez até mais espinhoso. A nossa missão hoje é investigar se isso é verdade. Se essa ideia, no fim das contas, pode ser uma ferramenta de compaixão e não de arrogância. É exatamente esse o ponto. A palavra hierarquia, ela se tornou meio tóxica para muita gente e com razão. A gente associa com dominação, com opressão. Claro. Mas o que o Wilber propõe é resgatar um sentido original do termo, que é mais próximo de uma ordem de complexidade crescente. O cálculo de desconforto nos convida a fazer uma pergunta difícil, mas necessária. Que seria... Já que é impossível evitar algum tipo de classificação, qual é o sistema de classificação que causa o menor sofrimento possível? Qual é o que mais empodera e menos oprime? Não se trata de evitar o desconforto, mas de escolher o desconforto que leva ao crescimento. Ok, vamos mergulhar nisso, porque essa afirmação de que é impossível evitar a classificação é forte. Muita gente diria que o objetivo é justamente não julgar, não classificar. Sim, mas é uma armadilha lógica. Como assim? A própria afirmação, não devemos classificar as visões de mundo, é ela mesma uma classificação. Ela cria duas categorias. As visões que classificam, que seriam as inferiores. E as que não classificam, que seriam as superiores. Nossa, você acaba de criar a hierarquia que estava tentando negar. É um paradoxo do qual não dá para escapar. Então, a questão não é se a gente vai classificar, mas como. E a diretriz que a teoria oferece é essa do envolvimento, então. Exato. Uma visão é mais correta se ela consegue transcender e incluir a visão anterior. Ou seja, se ela consegue ver a verdade da visão anterior, mas também ver algo a mais que a outra não conseguia ver. Isso ainda soa um pouco abstrato para mim. Acho que a gente precisa de algo mais concreto para se agarrar. A fonte usa uma analogia do mundo físico que é muito, muito poderosa. Sim, é a analogia fundamental. Vamos pensar na história do próprio universo. Certo. Num dado momento, a existência de partículas tipo prótons e nêutrons era a verdade do cosmos. Aí, algo novo emergiu. Os átomos. Um átomo não disse que os prótons estavam errados. Pelo contrário, ele os incluiu, organizou numa estrutura mais complexa. O átomo era mais correto porque era mais abrangente. Ele continha a verdade das partículas e adicionava uma nova verdade, a da estrutura atômica. Perfeito. Certo, e essa lógica vai se repetindo. As moléculas surgem, pegam os átomos, que são verdadeiros, mas agora parciais. Exato, verdadeiros mais parciais. E os organizam em algo ainda maior. E depois as células fazem o mesmo com as moléculas. No fim, a lógica é tipo um jogo de Lego. Boa analogia. Você não joga fora os bloquinhos pequenos para fazer um maior. Você usa os pequenos para construir o maior. A peça nova não apaga a antiga, ela depende totalmente dela. É uma analogia perfeita. E cada novo nível tem capacidades que o nível anterior não tinha. Moléculas podem formar cristais, coisa que átomos sozinhos não fazem. Células podem se replicar. Algo que moléculas sozinhas não fazem. O nível superior é mais correto porque tem um horizonte mais amplo, uma capacidade maior.
Exato. Espera um pouco, mas essa analogia me levanta uma questão. E quando algo dá errado nesse processo? Por exemplo, uma célula cancerígena. Ela também transcende e inclui as moléculas, mas de uma forma destrutiva para o organismo. Como essa teoria lida com os desenvolvimentos que são maiores em complexidade, mas não necessariamente melhores em função? Essa é uma pergunta excelente e é absolutamente crucial. É a diferença entre o que a teoria chama de uma hierarquia saudável, uma holarquia, e uma hierarquia patológica. Holarquia? Numa holarquia saudável, o todo superior cuida e nutre as suas partes. O seu corpo, quando é saudável, não existe para oprimir as suas células. Ele existe para permitir que elas floresçam em comunidade. Certo. A célula cancerígena é o oposto. É um todo que se esquece de que também é uma parte. Ela tenta dominar e destruir o sistema que a sustenta. Ela transcende, mas não inclui de forma saudável. Ela domina. Entendi. Então, quando a gente aplica isso às ideias, uma visão de mundo mais correta não é a que aniquila as outras, é a que consegue dar um lugar para as verdades parciais das anteriores dentro de um contexto maior e mais funcional. O fascismo, por exemplo, é uma hierarquia patológica. Porque tenta impor uma ordem destruindo a diversidade. Exato. E uma democracia saudável é uma holarquia, que tenta integrar a diversidade numa unidade funcional. Essa distinção entre hierarquia saudável e patológica é fundamental. Muda tudo. Então não estamos falando de um ranking de dominação, mas de um aninhamento de complexidade e cuidado. Isso. Ok, com essa clareza, vamos levar isso para o nosso mundo. Tô pensando naquela reunião de segunda-feira que deu tudo errado. Como isso me ajuda a não querer jogar o notebook na parede? Todos nós já estivemos nessa reunião. Vamos criar um cenário. Equipe de marketing. De um lado, a pessoa que defende uma campanha super criativa, ousada, de alto risco. Mas com potencial de viralizar. E do outro, a pessoa que defende uma campanha segura, baseada em dados, com retorno garantido, mas talvez um pouco sem graça. E o padrão é a guerra. Criatividade contra segurança. A minha visão tá certa, a sua tá errada. Exatamente. E geralmente o que acontece é quem tem mais poder vence. Ou se chega a um meio termo horrível, uma campanha criativa, mas nem tanto, que não agrada ninguém e não funciona. Precisamente. A abordagem do transcender e incluir muda o ponto de partida. O primeiro passo não é buscar um compromisso, é buscar a verdade parcial em cada polo. Ok. Qual é a verdade da pessoa dos dados? É a necessidade de responsabilidade fiscal, de previsibilidade, de proteger a empresa. É uma verdade inegável. Sim. E qual é a verdade da pessoa criativa? É a necessidade de se destacar no mercado saturado, de construir uma marca forte, de gerar entusiasmo. Também é uma verdade inegável. Certo. Você reconhece a legitimidade das duas partes. Só isso já desarma metade da briga. Mas e depois? Depois vem a pergunta mágica. Existe uma terceira via que honre e inclua as verdades de ambas as propostas e as leve ao nível superior? A busca não é por um meio termo que dilui, mas por uma síntese que amplia. E aí as soluções começam a aparecer. Por exemplo, usar a abordagem de dados não para limitar a criatividade, mas para potencializá-la. Usar os dados para identificar o nicho exato que seria mais receptivo à campanha usada. isso. E direcionar o risco de forma inteligente. Assim, você tem a ousadia criativa e a segurança dos dados. Exatamente. Você acabou de criar uma solução que transcende e inclui. É mais complexa, mais inteligente e mais eficaz. Você não julgou as pessoas. Você avaliou a abrangência das ideias e construiu uma ideia maior a partir delas. O sofrimento da reunião diminui e a inteligência coletiva aumenta. Exato. Isso é muito poderoso para o ambiente de trabalho. Mas e nas conversas mais difíceis, pessoais? Um debate político acalorado com um familiar, por exemplo. A pessoa defende algo que, para mim, é absurdo. Como aplicar essa lógica sem parecer condescendente? É o desafio final, sem dúvida. Aqui, a primeira e mais difícil tarefa é separar o ser humano da visão que ele sustenta. Lembre-se, a gente classifica as visões,
não as almas. Certo. O segundo passo é, de novo, uma busca quase arqueológica pela verdade parcial por trás de uma visão política que nos parece retrógrada. Pode haver um medo genuíno de perder a identidade, uma angústia real com a instabilidade. Uma sensação de ter sido deixado para trás. Isso. E reconhecer essa verdade parcial não significa concordar com a conclusão ou com as políticas que a pessoa defende. De forma alguma, significa dizer: eu consigo entender porque, sentindo-se ameaçado economicamente, você chegaria a essa conclusão. A sua preocupação com a segurança da sua família é 100% legítima. Você valida a experiência, a verdade parcial, o ser humano. E isso cria uma ponte. A partir dessa ponte, e só a partir dela, talvez seja possível apresentar uma visão mais abrangente. Uma que diga: e se houvesse uma forma de garantir a sua segurança que também incluísse o bem-estar de outras comunidades? Você convida a pessoa para um horizonte mais amplo, em vez de atacar o chão em que ela está. Na maioria das vezes não funciona de imediato, mas é a única abordagem que tem alguma chance a longo prazo, porque ela reduz a defensividade e honra a pessoa, mesmo desafiando a ideia. Entendi. Então o cálculo de desconforto é, no fundo, um cálculo de compaixão. É a busca pela forma mais generosa e construtiva de ordenar a complexidade, seja numa molécula, numa reunião ou numa conversa. Não se trata de invalidar, mas de construir sobre, de integrar as verdades em totalidades maiores. É a definição perfeita. E essa ideia de construir sobre nos leva a uma última questão, que é a porta de entrada para o nosso próximo mergulho. Ah! Nós falamos de átomos, moléculas, células, visões de mundo, como se fossem objetos estáticos, sabe? Coisas que simplesmente estão aí. Mas não é bem assim. Uma célula não é uma coisa, é um processo. É um fazer contínuo. Ela está constantemente metabolizando, se comunicando. Exato. A existência dela é uma ação. Ah, entendi a conexão. Você está sugerindo que as visões de mundo também não são coisas que a gente simplesmente tem na cabeça como livros na estante. Precisamente. Elas são algo que estamos ativamente fazendo a todo momento. Exatamente. Elas não são substantivos, são verbos. Nossas visões de mundo não estão só lá fora para serem descobertas. Elas são trazidas à existência momento a momento através das nossas práticas, das nossas ações. E essa percepção é a base do terceiro princípio, a enação. E essa ideia de enação muda completamente o jogo. Ela nos tira da posição de observadores passivos da realidade e nos coloca como participantes ativos na sua criação. Uhum. Na nossa próxima análise, vamos explorar exatamente isso. Como nossas práticas, desde a meditação até a forma como lemos as notícias, literalmente dão à luz os mundos que habitamos. É uma virada de chave fascinante, que nos leva do ver para crer para algo muito mais próximo de fazer para poder ver. Sim. Isso nos deixa com uma reflexão, né? Se as nossas práticas cotidianas estão constantemente criando a realidade, que mundos as nossas escolhas e hábitos, a forma como trabalhamos, como conversamos, como consumimos informação, estão consciente ou inconscientemente construindo neste exato momento. Parte 3. Enação. Olá e bem-vindos de volta. Nas nossas últimas conversas, a gente mergulhou em como uma visão integral pode ser uma espécie de um mapa, né? Para navegar as guerras culturais e para evoluir sem precisar apagar o passado. Foi uma conversa bem densa, mas fascinante. Totalmente. Mas agora, a gente chega naquela pergunta que não quer calar. Tá, e daí? Como é que tudo isso funciona numa terça-feira de manhã, sabe? No meio do caos. Como a gente transforma essa teoria toda em algo que se pode fazer? Exatamente. É a hora de, como se diz, botar a mão na massa, aterrissar o avião. E o ponto de partida para isso é uma ideia que parece simples, mas, nossa, muda tudo. A de que conhecimento não é algo que a gente simplesmente tem, mas algo que a gente faz. Conhecimento como uma prática. Uma prática. E isso nos leva direto ao terceiro grande princípio que a gente vai explorar hoje, a enação. Enação. Confesso que é uma palavra que soa um pouco teórica, né? Um pouco.
A ideia central, pelo que eu entendi, é tipo, se você quiser saber aquilo, deve fazer isto. Mas sendo bem prático, isso não é só o método científico. Se quero saber como a gravidade funciona, eu solto uma maçã e observo. Onde que está a revolução aí? É uma ótima pergunta, porque toca no centro da questão. Sim, o método científico é um exemplo perfeito. Perfeito. Mas a ideia de enação vai mais fundo. Ela diz que nós não estamos apenas descobrindo um mundo que já existe prontinho, lá fora. Nós estamos, na verdade, co-criando, dando à luz a esse mundo através das nossas práticas. O mundo que um cientista experimenta não é o mesmo que um artista experimenta. Certo. O que um monge em meditação experimenta. Espera um pouco. Vamos destrinchar isso aí. Você está dizendo que não é só que eles interpretam o mundo de formas diferentes. É que eles estão, de fato, vivendo em mundos diferentes? Mundos diferentes que foram gerados por práticas diferentes. Exato. Isso soa um pouco radical. É radical, mas é muito preciso. Pensa numa floresta. Um botânico, com a sua prática de observar, catalogar, analisar, ele dá à luz a um mundo de ecossistemas, espécies, ciclos. Ok, faz sentido. Agora, um chefe de cozinha andando pela mesma floresta, a prática dele é outra. Procurar ingredientes, sentir aromas, pensar em texturas. O mundo que ele enage, que ele traz à existência, é um mundo de cogumelos, ervas, sabores. Ah, a floresta é a mesma, mas os mundos são completamente distintos. Radicalmente distintos. Entendi. O exemplo da floresta deixa tudo mais claro. E é aí que entra aquela comparação que sempre me fascina, a do físico e do místico. Sim. Um usa aceleradores de partículas para, inagir um mundo de quarks. O outro usa a meditação para inagir um mundo de vacuidade, nirvana. Perfeito. Pela lógica da inação, então, nenhum dos dois mundos é mais real que o outro. São só resultados de práticas diferentes. Perfeitamente colocado. E isso é uma solução elegantíssima para os choques de paradigma, né? Onde antes a gente via um conflito tipo a matéria é a única realidade contra a consciência é a única realidade. Agora a gente vê coerência. Exato. São experiências diferentes geradas por práticas diferentes. Não tem conflito, só uma falta de entendimento da prática do outro. E o mais incrível é que a mesma pessoa pode fazer as duas coisas. O exemplo dos físicos do século XX, como Schrödinger, Heisenberg, eles também eram místicos. Exatamente. E eles não tentaram usar a física quântica para provar o misticismo. Não, eles entenderam que eram jogos com regras diferentes. Mas, ao comparar as experiências, eles chegaram a uma conclusão bem interessante, né? Uma conclusão muito profunda. Eles perceberam que, embora as duas experiências fossem válidas, a experiência mística parecia ser mais abrangente. Como assim abrangente? Ela não negava a realidade da matéria. Ela via a matéria como uma manifestação de algo maior, de uma consciência que continha tudo. É a lógica do incluir e transcender. Ah, a matéria não é uma ilusão, mas uma parte de um todo maior. Isso. Nada se perde, tudo é integrado. Ok, essa ideia de que práticas criam mundos é alucinante. Mas também, para ser honesto, um pouco caótica. Se existem tantos mundos, tantas práticas, como a gente navega isso sem se perder? Sem só dizer, cada um na sua e pronto. Exato. A gente precisa de um framework. Senão vira um relativismo onde tudo vale e nada importa. E é para resolver isso que surge o conceito do Sistema Operacional Integral, o SOI. Um sistema operacional, tipo um Windows para nossa consciência. Pensa mais como um software de auto-varredura, um antivírus para parcialidade, que roda em segundo plano. Gostei disso. Um antivírus para parcialidade. Uma vez que você o instala, ele não te diz o que pensar. Ele age como um lembrete. Em qualquer situação, ele te dá um alerta. Ei, você está olhando para todas as dimensões importantes aqui ou está usando um mapa rasgado? Um mapa rasgado. Boa imagem. Então, que partes do mapa esse SOI nos ajuda a lembrar de olhar? A verificação mais fundamental é a das perspectivas. Ele pergunta:
Você está olhando para isso só de forma objetiva? Como uma coisa a ser analisada? Dados, fatos. Isso. Ou você também está considerando a dimensão intersubjetiva, o nós, a cultura, os relacionamentos, os valores. E, tão importante quanto, você está checando a sua dimensão subjetiva, o seu eu, seus sentimentos, suas intenções. Vamos para um exemplo prático. Uma reunião de trabalho para decidir se lança um produto novo. O líder que não tem esse software rodando vai olhar só para o quê? Para o isso, a perspectiva de terceira pessoa, as planilhas, a pesquisa de mercado, os dados da concorrência, tudo objetivo, mensurável e, claro, isso é essencial. Mas a gente sabe que só isso não garante o sucesso. E o líder com o só I instalado, o que ele faria de diferente? Ele começaria com os mesmos dados, o isso, mas o software interno dele ia apitar, ia lembrá-lo de checar as outras dimensões. O nós e o eu. Exato. Ele olharia para a equipe e se perguntaria sobre o nós. Como está o moral do time? O pessoal está exausto? Existe confiança para a gente executar isso? Ele sabe que a melhor estratégia falha se a cultura não suportar. E a primeira pessoa, o eu. E então a checagem interna, a do eu. Qual é a minha intuição sobre isso? Esse projeto está alinhado com os meus valores, com a visão da empresa? Eu estou agindo por entusiasmo ou por medo? Entendi. Ao considerar eu, nós e isso, a decisão fica mais sábia, mais completa. O SOI não dá a resposta, mas garante que você está fazendo todas as perguntas importantes. Isso me leva a uma preocupação que eu imagino que muita gente sinta. Parece exaustivo. Um médico, um advogado, ele precisa ficar pensando em todos os quadrantes e níveis a cada segundo do trabalho dele. Parece uma receita para paralisia. É o equívoco mais comum e a pergunta mais importante. E a resposta é um sonoro não. Ufa! O objetivo não é complicar cada ação, é transformar a consciência de quem age. Não é sobre fazer mais coisas, mas sobre ser ciente de um espaço maior enquanto você faz o que já faz. É uma prática integralmente informada. Então, não é sobre o dentista virar psicólogo. É sobre o dentista ter um mapa que mostra que a boca está conectada com a mente do paciente. Perfeito. O dentista integralmente informado continua sendo um excelente dentista, mas o mapa mais completo dele o informa. Ele percebe que a ansiedade do paciente Um estado subjetivo. pode aumentar a percepção de dor, que é uma realidade objetiva, então ele gasta 2 minutos a mais criando uma conexão de confiança, uma ponte intersubjetiva. Ele pode notar bruxismo e, em vez de só fazer uma placa, talvez perguntar sobre estresse e sugerir um terapeuta. Ele sabe os limites da prática dele. Ah, isso conecta com aquela outra ideia poderosa. Libertar o paradigma, limitando-o. Totalmente. Pensa na meditação. Se você acha que meditar vai resolver seus problemas financeiros, curar um osso quebrado e consertar seu casamento, Você vai se frustrar. amargamente, você está pedindo para a prática ser uma panaceia. Mas no momento em que você limita o paradigma e diz a meditação é uma ferramenta para investigar a minha consciência e acessar estados de paz, aí sim você liberta o poder real dela. Então, ao reconhecer o que a sua ferramenta não faz, você permite que ela brilhe naquilo que só ela faz. Precisamente. O advogado integralmente informado sabe que não é um terapeuta familiar, mas reconhece que a dinâmica da família impacta o divórcio. O professor sabe que não é assistente social, mas entende que a situação em casa afeta o desempenho do aluno. Ter um mapa integral não te obriga a ser especialista em todo o território. Exato, ele te permite ser um especialista incrível na sua região, mas com a sabedoria de saber quando chamar os especialistas das regiões vizinhas. Certo. Então, se a gente juntar todas as peças, não se trata de virarmos especialistas em tudo. Isso é impossível. Impossível. Trata-se de cultivar uma consciência que se recusa a ser cega. É usar um mapa mais completo para navegar um mundo que é, por natureza, complexo. E a consequência disso é transformadora. É a passagem do que a teoria integrão chama de consciência de primeira camada para a de segunda camada. Qual a diferença? Na primeira camada, cada visão de mundo mítica, religiosa, científica, tende a acreditar que ela é a única visão correta. Todas as outras estão erradas. É a raiz das guerras culturais.
E a segunda camada? A consciência de segunda camada é a primeira na história que consegue olhar para todas as visões anteriores e dizer: uau, todas vocês têm uma peça importante da verdade, nenhuma tem o quadro completo, mas todas são contribuições essenciais. Ela não luta contra as visões anteriores, ela as integra. E as práticas que a gente está discutindo, os sóis, são o motor que impulsiona essa mudança. Exatamente. As reflexões finais que a gente analisou para hoje trazem tudo isso para um lugar muito humano. Falam de um cálculo de desconforto, de escolher o caminho que causa o menor dano possível, uma escolha guiada pela compaixão. Sim. Fica muito claro que o objetivo final de tudo isso não é ser o intelectual mais esperto da sala, né? De forma alguma, o objetivo é profundamente ético, profundamente humano. A vida é confusa. Inevitavelmente, nossas ações terão consequências, algumas indesejadas. A meta não é alcançar uma perfeição sem dor, O que seria impossível. mas navegar essa confusão inevitável com a maior cuidado e a maior sabedoria possíveis. A regra de ouro se transforma. Não é mais não causar o mal, mas causar o menor mal possível. Não é amar a todos, uma meta talvez inalcançável, mas sim Uma compaixão que não se baseia em sentimentalismo, mas numa visão clara e abrangente da realidade. Todo esse framework, todos esses mapas, no fim do dia servem a um propósito muito simples: Que é? expandir a nossa capacidade de cuidar. Cuidar de nós mesmos, cuidar uns dos outros e cuidar do nosso mundo de uma forma mais completa e eficaz. É trazer toda a nossa inteligência a serviço do nosso coração. É um chamado para uma compaixão prática e fundamentada, que usa a clareza para ampliar o amor. Que bela forma de amarrar nossa conversa. E fica a reflexão para quem nos ouve. Se as nossas práticas diárias estão criando o nosso mundo, que mundo estamos nós, talvez sem perceber, trazendo à existência a cada dia? Agradecemos imensamente a quem nos acompanhou nessa jornada e pela atenção dedicada a essas ideias tão profundas.